Oi pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo sobre o tema prisão em flagrante. Eu sou o professor Rodrigo Vilela Veiga, esse é o canal do Penal. Se você não é membro do canal ainda, se inscreva, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixa lá a sua curtida. Bom, esse é o nosso segundo vídeo sobre o tema prisão em flagrante. Então se você não viu ainda, assista lá o primeiro vídeo na nossa playlist sobre prisão em flagrante. Bom, nesse vídeo veremos então as espécies de prisão em flagrante. Vejam só, gravem uma coisa importantíssima. Só haverá prisão em flagrante se o sujeito se enquadrar em uma das 4 hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal. Veja bem, se não houver a situação do sujeito enquadrada num dos 4 incisos do 302, não há flagrante. Mas, professor, não há problema. Veja, é importantíssimo. A prisão em flagrante não tem nenhuma correlação com a condenação e é possível prender pessoas por outras formas que não em flagrante, como, por exemplo, a prisão temporária e a prisão preventiva. Então, gravem isso, só haverá flagrante se a situação se enquadrar em uma das 4 espécies do artigo 302 do CPP. Vamos a elas então, e é o que eu escrevi para vocês aqui, e isso está confirmado pelos tribunais superiores, conforme esse RHC do STJ. Então isso não há dúvida a esse respeito, ou se está nas 4 hipóteses, ou não há flagrante. Bom, vejam só. Primeira espécie, então, o chamado flagrante real ou flagrante próprio. Foram eles, os 2 incisos, que configuraram a ideia de flagrante. Vídeo passado eu falei para vocês, flagrante é certeza visual do crime. Então, quando se criou a ideia de flagrante, se criou com base em quê? Nos incisos 1 e 2, tá? Que se chamam hoje flagrante próprio ou real. Então, se perguntarem para vocês o que é o flagrante real ou próprio, tu vai dizer que se enquadra no inciso 1 ou inciso 2 do artigo 302 do CPP. Vejam só que interessante. Primeiro inciso, o sujeito está cometendo a infração penal. Vejam só, nesse caso do inciso 1, o sujeito está durante o chamado iter crimis, ou seja, o crime está ainda se desenrolando. Então, por exemplo, se eu vou assaltar uma pessoa usando uma arma de fogo, eu aponto a arma e falo assim, passa o celular. Veja, a pessoa não me entregou o celular ainda, nesse momento alguém vem e me prende em flagrante. Eu estou cometendo a infração penal e, portanto, em flagrante. Questão bem importante que eu coloquei aqui é do crime permanente. O crime permanente, como vocês devem saber, é aquele crime cuja consumação se prolonga no tempo. Então, se alguém, por exemplo, tem na sua casa, em depósito, 1 quilo de cocaína, e essa droga está lá depositada já faz 1 ano, durante esse 1 ano inteiro, a pessoa está em flagrante. Se eu privo a liberdade de uma pessoa, né, faço um sequestro, por exemplo, e mantenho a pessoa em meu poder, enquanto a pessoa estiver em meu poder, o crime estará se consumando. E qual é a ideia? O artigo 303 do CPP diz que, no caso de crime permanente, enquanto não cessar da permanência, haverá flagrante, e será o flagrante qual? Do inciso 1, porque tu estará cometendo a infração penal. Bom, segunda hipótese aqui, ó, acaba de cometê-la. Vejam só, gente. Quer dizer que o sujeito acabou de terminar a infração penal, são segundos após o término da infração penal. Eu gosto muito de uma metáfora que o Tourinho Filho usa, em que ele fala assim, se fosse um homicídio praticado com arma de fogo, enquanto o cano da arma ainda está fumegando. Então vejam, são segundos após a consumação do crime. Então, naquele meu exemplo inicial em que eu estava lá subtraindo da pessoa lá o celular com a arma de fogo, eu falo, passa o celular. Quando a pessoa me entrega o celular, nesse momento está consumado o roubo. E nesse momento eu sou pego em flagrante. Com base no quê? No inciso 2. Então essas 2 hipóteses que configuram o flagrante próprio são muito fáceis e muito simples de entender. É um pouquinho mais trabalhoso, mas não é difícil, entender a terceira parte, o chamado flagrante impróprio, também chamado de quase flagrante. Bom, vejam só, eu coloquei em cores diferentes para a gente poder sincronizar isso bacana. Olha só, a ideia aqui é assim, é perseguido logo após qualquer pessoa em situação que faça presumir que ele está em flagrante. Vamos devagarzinho assim. Primeiro, é perseguido. Vejam só, a perseguição pressupõe que alguém esteja sendo acompanhado por uma pessoa visualmente ou seguindo um rastro certo.
Então, quando eu falo em perseguição, eu tenho que lembrar de perseguição visual, então eu estou vendo a pessoa na minha frente, ou seguindo um carro, por exemplo, eu estou seguindo essa pessoa, ou seguindo o rastro certo. Como assim? Eu estou atrás da pessoa e pergunto, olha, vira um cara assim, o cara fala, acabou de passar aqui, olha, acabou de passar aqui. Veja, eu estou seguindo o rastro certo. Isto é perseguição. Então, diferentemente de uma busca. A busca é assim, onde é que está a pessoa? Não sei, eu saio para procurar a pessoa. Isso é uma busca. A lei fala em perseguição, ou seja, rastro certo. O artigo 290 do Código de Processo Penal, lá no seu parágrafo 1º e 2º, ele trata lá sobre perseguição. É de ou rastro certo ou há algo visual. Essa é a ideia, então, de perseguição. Então tem que haver uma perseguição. E aí a lei coloca uma cláusula temporal, que está em azul, logo após. Qual é a ideia do logo após? Logo após é péssimo porque não quer dizer absolutamente nada logo após, né? Mas a ideia é a seguinte, bom, quer dizer que esta perseguição deve ser iniciada logo após a prática do crime. Essa é a ideia. E aí eu tenho que pensar o seguinte, bom, quanto tempo é o logo após então? Porque vejam que ele fala que pode ser perseguido pela autoridade ou qualquer pessoa. Bom, a autoridade deve ter que chegar no local em alguns casos. Então vejam só, quanto tempo seria o logo após? Tem que pensar o seguinte, não pode demorar muito tempo para começar, porque se demorar muito tempo, eu não vou ter perseguição. Porque se eu demoro muito tempo, visualmente eu não posso mais buscar a pessoa e o rastro também, as testemunhas que viram a pessoa passando, também desaparecem. Então qual é a ideia? O logo após é algo rápido. E aí se formou jurisprudência no sentido de que o logo após são alguns minutos, tempo necessário, no máximo, para que a autoridade chegue ao local, tome pequenas informações sobre aquele que praticou o crime e saia em perseguição. Então existe uma vinculação entre o logo após e o início da perseguição. E aí vem uma questão importantíssima que tem que ser anotada aí. Enquanto houver perseguição, haverá flagrante. Então, enquanto houver perseguição ininterrupta, enquanto o cara estiver perseguindo a pessoa, haverá flagrante. Não importa quanto tempo. Ah, professor, eu ouvi falar que tem flagrante 24 horas. Isso não existe. Não existe nenhuma vinculação entre o lapso de tempo de 24 horas e o flagrante. Então, enquanto houver perseguição, haverá flagrante. Certo? Esses dois julgados aqui são interessantes. Este primeiro aqui narra uma situação em que o sujeito, então, foi perseguido e preso algumas horas depois, né, presumidamente sendo o autor da infração penal. Perfeito. E esse segundo julgado aqui é interessante porque eu vou respeitosamente discordar do STJ, porque foi um caso interessante em que foram feitas diversas diligências logo após o crime, no sentido de encontrar o sujeito. E ele foi encontrado efetivamente, escondido no telhado da casa dele, era um caso de homicídio, tal, e ele foi encontrado e foi detido. E o STJ enquadrou a situação no inciso 3. Vejam só, se ele é encontrado, se houve uma diligência de busca dele, não havia perseguição, ninguém sabia onde ele estava, não havia rastro a ser seguido, eles estavam procurando ele. Na minha visão, respeitosamente, é claro, esse julgado aqui deveria ser enquadrado no nosso próximo inciso, que é o inciso 4. Então, para fechar esse ponto, inciso 3 tem que haver o quê? 3 elementos. Primeiro, perseguição, ou seja, seguir rastro certo, né, um rastro certo ou algo visual. Segundo, tem que ser iniciada logo após o fato, ou seja, no máximo alguns minutos depois. E por fim, eu tenho que encontrar a pessoa presumindo ser ela a autora da infração penal. Bom, já o inciso 4, gente, é o chamado flagrante presumido ou ficto. É interessante porque ele fala é encontrado, vejam só que interessante, logo depois, com instrumento, papéis e tal, que façam presumir ser ele autor de infração penal. Então vejam que interessante. Vou até voltar lá. Enquanto no inciso 3 tu tinhas logo após, no inciso 4 tu tens logo depois. E agora, quanto tempo é o logo depois? Ou será que é a mesma coisa? Bom, vamos partir de uns pressupostos para poder analisar isso aqui. Primeiro pressuposto. Há um princípio muito antigo, lá do direito romano, que diz o seguinte: a lei não contém palavras inúteis. Bom, se no inciso 3 eu falava logo após e aqui eu falo logo depois, quer dizer que são coisas diferentes. Segundo ponto, no inciso 3 eu falava em perseguição.
acabamos de falar, perseguição pressupõe algo visual ou seguir um rastro. Então tem que ser algo rápido para começar. Aqui, vejam só, ele foi encontrado, ou seja, foi feita uma busca. Pressupõe o quê? Mais tempo. Há um outro detalhe interessante, gente, olha só que interessante, percebam aqui. Pegando lá o 302 do Código de Processo Penal, os incisos 1, 2, 3 e 4, percebam o seguinte, o tempo foi aumentando. Como assim? Aqui era durante o iter criminis, aqui era segundos após a consumação, aqui minutos, e vejam só, o tempo foi aumentando. Portanto, o inciso 4, qual é a ideia que tem prevalecido? São algumas horas. Então, quando eu falo que o sujeito é encontrado, logo depois, com instrumentos, papéis ou objetos que façam presumir ser ele autor de infração penal, qual é a ideia aqui? A ideia é encontrado algumas horas depois do fato. Quantas horas? Olha só, eu não posso perder de vista a ideia de flagrante. E flagrante é certeza visual do crime. Flagrante é aquela coisa do crime ardendo, do crime queimando. Então não posso me distanciar muito dessa ideia. Portanto, são algumas horas. O STJ entende que esse conceito pode ser mais ou menos elástico, dependendo, é claro, de cada caso concreto. Mas o que tem de praxe são algumas horas, 5, 6, 7 horas. Tu encontra julgados que falam assim, quando o crime foi na noite anterior até a manhã seguinte, ou seja, algumas horas depois. Este caso aqui é um caso interessante, porque eu separei para vocês. É um caso em que houve um crime de roubo, em que as vítimas foram mantidas em poder daqueles que praticavam o crime do tempo necessário para ver o roubo. Então foi um crime de roubo, o crime começou por volta das 9 da noite de um dia, as vítimas foram libertadas e os sujeitos foram encontrados na manhã seguinte por volta das 11 da manhã. Então é um caso em que do momento do início do crime até a prisão em flagrante transcorreram mais ou menos umas 10 ou 12 horas. E havia flagrante ainda porque eles foram encontrados com instrumentos que faziam presumir serem eles os autores da infração penal. Se tivesse passado, sei lá, um dia inteiro, uma semana, um mês, eu não haveria, obviamente, mais flagrante. Aí, se eu tivesse que prender alguém, eu deveria ter que usar, claro, ou a prisão preventiva ou a prisão temporária. Legal, gente? Qualquer dúvida, por favor, mandem lá no @Rodrigo Villavega no Instagram ou deixa aqui no seu comentário no canal que eu respondo para vocês. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo.